Êxodo 14, versículo 10 ao versículo 16, a palavra de Deus diz assim: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por estarmos juntos aqui mais uma vez e termos essa oportunidade de ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração, trazendo direção, ensino para a nossa vida, para que a gente possa praticar a Tua palavra e viver aquilo que ela nos diz. Queremos ouvir e entender o que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. Para isso, damos toda a atenção à Tua voz, abrimos o nosso coração para ouvir o Senhor falar e te pedimos, Pai, fala realmente conosco essa noite, ministra a Tua palavra a todos nós, que ela seja o nosso alimento e produza a mudança necessária em nossa vida e no nosso comportamento. Usa, Pai, a minha vida, eu te peço, entregando-me em Tuas mãos, pedindo Tua graça e misericórdia e clamando pela unção do Teu Espírito, para que ela seja a capacidade, para que eu possa pregar a Tua palavra e todos nós sejamos abençoados. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, nesse episódio tão peculiar, do povo de Israel, que tinha acabado de deixar o Egito, diante de milagres que Deus tinha feito, as pragas que Ele derramou, forçando o Faraó a libertá-los, e já na primeira dificuldade, que é encontrar o mar pela frente, eles já querem desistir. Você ouviu aqui o discurso que fizeram, dizendo a Moisés: era melhor ter ficado lá, era melhor não ter saído de casa, era melhor continuar como escravo, para que viemos para cá, vamos morrer nesse deserto. Esse é o discurso que todos eles aqui fizeram. E aí eu fico imaginando Moisés, chamado por Deus para liderar esse povo, ouvindo todas essas coisas, não é? Como se ele fosse culpado de tudo isso, porque na verdade quando alguma coisa dá errado, a gente culpa o líder, não é? O líder é o culpado. Então viram-se para ele e dizem: para que você nos tirou de lá? Para que você nos trouxe para cá? E falam isso o tempo todo para Moisés, diante aí dessa dificuldade. E aí Moisés, ele traz uma palavra de fé, ao povo, como diz aqui a palavra aqui no versículo 13: Não temais, aquietai-vos, vede o livramento que hoje vos fará, porque os egípcios que vocês estão vendo, vocês nunca mais os verão, porque o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então ele traz uma palavra de fé, de ânimo, dizendo: olha, Deus vai fazer, não se preocupem, não temam, não tenham medo, porque as coisas vão mudar, não é? Mas logo depois o Senhor traz uma resposta a Moisés, que tem uma lição para ensinar para nós, e é aqui que eu quero focar essa mensagem. No versículo 15, a Bíblia diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Moisés estava numa situação bem apertada, Por quê? Ele é o responsável, ele é o líder, ele foi chamado por Deus para fazer isso. E aí o povo se volta contra ele. Ele traz uma palavra de fé, mas ao mesmo tempo ele está dando uma palavra de fé, mas está orando a Deus, Olha, tomara que isso se cumpra, Estou dizendo aqui, não tenha medo.
mas eu também posso ter medo, né? Eu estou dizendo a você, não fique com medo, mas eu também posso passar por medo. E aí ele está clamando a Deus, ele está buscando ao Senhor, oh Deus, faz isso aí segundo a palavra que eu dei, não é? Não deixa eu passar vergonha diante desse povo, você imagina isso? Então Moisés está ali falando com o povo, mas certamente falando com Deus. E aí ele ouve de Deus essa pergunta, por que clamas a mim? Por que que você está clamando? Parece tão óbvio, né, para nós, estou clamando porque não tem jeito. Eu não dou conta disso aí. Então, a minha única solução é clamar. Só que aqui Deus vai trazer a lição, tanto para ele quanto para nós. Clamar é muito importante. Clamar é orar, não é, irmãos? É buscar o socorro de Deus, é pedir por socorro. E é isso que Moisés está falando, porque a situação é extrema. E ele precisava certamente de socorro. E nós, quando precisamos de socorro, nosso primeiro recurso é a oração, concorda? O que você tem que fazer? Tem que clamar, tem que buscar. Mas aí Deus pergunta a ele, por que você está clamando? E nesse momento é que a gente precisa entender as diferenças. Veja, orar é muito importante. Não preciso aqui bater nessa tecla, porque todos nós sabemos disso. É importante orar, é o recurso que temos, é o canal de comunicação com Deus, é onde abrimos o nosso coração, falamos tudo o que precisamos, né? Isso tudo é muito importante. Mas o que Deus está ensinando a Moisés, que tão importante quanto orar, é agir, é fazer alguma coisa. Então a pergunta de Deus é nesse sentido, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E estende o teu cajado e fere as águas e passa. Então Deus fala isso para Moisés, dizendo que tudo bem, orar é importante, mas nesse momento eu preciso da sua ação. E aí essa a lição que Deus quer trazer para nós. Não para a gente parar de orar, mas para a gente não misturar as coisas. Por quê? O clamor é importante, mas a ação é tão importante quanto. E eu não posso trocar uma pela outra. Eu posso clamar quando tenho que clamar, mas preciso agir quando é necessário agir. Eu não posso confundir essas duas situações, porque quando Deus está presente, operando, que era o caso, lembra do contexto ali? O que Deus tinha feito há pouco tempo atrás? 10 pragas no Egito. Coisas extraordinárias aconteceram. Moisés foi instrumento de Deus. A vara dele se transforma numa cobra. Tudo isso ele vê. Ele vê Deus presente. Ele sabe que Deus está com ele. Ele sabe que Deus está no comando. Então, nessa hora, não é hora de clamar. Ora, se Deus está comigo e eu sei disso, a hora é de agir. Clamar aqui é como ficar protelando a minha ação. É como ficar arrumando desculpa para a minha falta de atitude. Então eu não posso usar a oração em lugar da ação. Se Deus está presente, está agindo, está operando, eu preciso estar no ritmo de Deus. Essa é a lição que Deus está trazendo para Moisés. Você está aí clamando porque você está com medo. As pessoas se voltaram contra você, está todo mundo te cobrando. E aí você está clamando, você está com medo. Você está com medo de todo mundo. E aí você está clamando, mas não é para clamar, agora é para você agir. Por que clamas a mim? Dê uma ordem, tome uma atitude, faça alguma coisa. Eu estou presente, você sabe que eu estou contigo. Então qual é a dúvida? Qual é a hesitação? A hora é de agir e não de clamar. Então o povo aqui já tinha medo suficiente. Veja o que diz o versículo 10. Chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E o que eles fizeram? Temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles clamaram. Por quê? Movidos pelo medo. Agora, eu não preciso da mola do medo para me impulsionar a orar. É esse que é o problema aqui. A gente ora quando está com medo. Será que a gente só deve orar quando está com medo, irmãos? Veja como são as coisas, a gente vê isso na prática. Há pessoas que às vezes somem da igreja, somem das reuniões de oração, mas aí acontece um problema.
Tem duas soluções: ou ela se afasta de Deus e culpa a Deus por tudo, ou então ela, agora eu vou buscar a Deus. Aí ela começa a ficar presente, ela vem a todos os cultos, ela ora. Por quê? Porque a coisa está apertando. Porque o caldo está entornando. Aí o medo me faz clamar. É essa a relação que a gente tem que ter com Deus? Moisés está com medo também, o povo está contra ele. Então eu clamo. E aí Deus diz, não, você está clamando por quê? Você tem que agir. E agir é a fé. O meu justo viverá pela fé. Então a gente se move pela fé. E clamar não é sinônimo de fé. Porque às vezes o clamor, como está aqui, é motivado pelo medo. Medo combina com fé? Não combina. Fé é uma certeza. Então o clamor não pode ser apenas quando eu estou com medo. E é essa crítica que Deus está fazendo. Porque esse mesmo povo que clamou no versículo 10, porque estava com medo, já no versículo 11 já está blasfemando. Olha o que eles dizem: disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Versículo 12, não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Isso é uma blasfêmia contra Deus. Porque a ideia de libertar o povo não foi de Moisés. Moisés não tinha nada com isso. Moisés estava quietão lá na vida dele, né? Tranquilão. E aí Deus que inventou essa história de libertar o povo. E chamou Moisés para essa furada, irmãos. E eles culpam Moisés, mas na verdade estão blasfemando contra Deus, porque o plano é de Deus. Então eles estão reclamando do plano de Deus. Para que a gente saiu de lá? Era melhor ser escravo lá do que morrer aqui no deserto. Prefiro a escravidão, prefiro a prisão, porque me sinto mais seguro nela. É aquela eterna luta da segurança com relação à liberdade. E assim aquele povo agora precisava, queria voltar a ser escravo, com medo do que estava enfrentando. Então estão blasfemando contra Deus. Ou seja, o mesmo cara que é capaz de clamar quando está com medo, a mesma boca logo depois é capaz de blasfemar do plano de Deus. É capaz de falar mal daquilo que Deus planejou para si. Então veja que esse clamor não tem valor nenhum. Essa oração não faz ninguém espiritual. Eu oro. Isso não faz ninguém espiritual, porque você ora por quê? Eu oro porque eu tenho medo. Eu oro porque oração é minha superstição. Se eu não orar, alguma coisa vai dar errado. Isso é superstição. Né? Tem gente que na hora de assistir o jogo do clube bota uma meia furada porque acha que se não botar aquela meia furada o time vai perder. Não tem isso? É a mesma coisa com oração. Eu oro porque eu tenho medo que aconteça alguma coisa. Então, isso é superstição, igualzinho ao do time. Não tem diferença nenhuma. E aí não é hora de orar, é hora de agir. É hora de mostrar que você tem fé. E Moisés recebe essa bola no peito, né? E a princípio ele mata no peito e joga para frente. No versículo 13 ele traz a palavra de fé. Não temais, aquietai-vos, vede o livramento, porque vocês nunca mais vão ver esses egípcios. Então aparentemente é uma fé, mas por dentro, como é que está o coração de Moisés? Está pequenininho, está apertado. Porque está todo mundo culpando ele. E os egípcios estão chegando. É real, não é fantasia não. Não é alucinação, não. É verdade, eles estão lá, estão vindo babando para cima do povo. Estão vindo para matar, igual o inimigo. Vem matar, roubar e destruir. Não é isso que ele vem fazer? Estão lá os egípcios vindo para matar, roubar e destruir. Mas Moisés apresenta essa opção de fé, pelo menos ele traz uma palavra no verso 14, ele diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Por que se calar? Porque estavam falando demais. Irmão, tem um ditado popular que ele é bíblico, sabe? Boca fechada não entra mosca. Tem alguns versículos bíblicos que falam a mesma coisa com outras palavras, né? Se você economizar as tuas palavras, você faz muito bem. O problema é que a gente às vezes fala demais, reclama demais, né? A gente às vezes diz bobagem demais e era muito melhor ficar calado. Também dizem por aí, né, que se
só fale se as tuas palavras forem melhores do que o teu silêncio, né? E às vezes o silêncio é muito melhor. E Moisés já está dizendo, ó, vocês vão calar a boca, porque vocês vão ver o que Deus está fazendo e vai fazer. E aí vão parar com essa murmuração doida aí que vocês estão fazendo, né? Vocês vão parar de dizer besteira. Só que a resposta de Deus para ele dá a entender que essa fé e confiança de Moisés eram apenas da boca para fora. Porque por dentro ele está clamando, por dentro ele está, ai meu Deus, misericórdia, ai, o que vai ser de mim? E aí Deus diz a ele o quê? Por que clamas a mim? Pensa nessa pergunta. Quando você estiver nos seus momentos de dificuldade, de medo, e for requerido de você uma ação, pense, Deus está com você. Escute Deus falando para você, por que você está clamando, ao invés de agir? Por que você está aqui clamando, quando na verdade você precisa fazer alguma coisa? Não troque uma atitude pela outra. E aí Deus ordena que ele faça alguma coisa, ao invés de clamar. No verso 15 está escrito, dize aos filhos de Israel que marchem. E aí no verso 16, levanta teu bordão. Tudo isso é atitude, ó. Fala para eles, levanta o bordão, estende a mão sobre o mar, divide o mar. Ação. Então Deus diz assim, olha, agora não é hora de clamar, agora é hora de agir. Então, como está a nossa vida diante dessa verdade que o Senhor está expondo para nós aqui? Talvez a gente dê várias desculpas para a nossa falta de atitude. Todo mundo que tem falta de atitude dá desculpa para a sua falta de atitude. Você sabe o que tem que fazer, mas você não faz. Você sabe o que precisa fazer, precisa realizar, mas você não faz. É a tal da procrastinação. Você adia, você protela, você deixa para depois. E por quê? Tem sempre uma boa desculpa. Tem sempre alguma desculpa para dar. Ah, a minha vida foi assim. Eu fui assim, eu sou assim desde criança, né? Aquela história da Gabriela. Nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Porque é a minha história, é a minha sina. Assim que muita gente se justifica pela falta de ação. Ah, é o meu jeito de ser, eu sou assim. Então quer dizer que Deus não muda o seu jeito, não? Quer dizer que você vai ser assim para o resto da vida? Por que clamas a mim? Deus está te perguntando. Por que você não começa a agir? Por que você fica aí fazendo orações de forma mecânica? Irmãos, a gente costumava criticar, né, os católicos porque fazem o terço, né, porque fazem a novena, porque repetem as orações. E muitos de nós evangélicos fazemos a mesma coisa com outra forma. A gente ora porque tem que orar. A gente fala porque tem que falar. De repente não sabe nem o que está dizendo. Não é aquele hábito, é aquela coisa meio que automática. E Deus está perguntando, por que clamas a mim? Jesus falou, não repita, não use de vãs repetições como fazem os gentios. E você está orando a mesma coisa, a mesma ladainha todo dia. Por que não faz alguma coisa? Ao invés de orar, repito, não que orar seja errado, irmão, não entenda isso. Orar é sempre necessário, mas não no lugar de agir. Existe um momento de orar, a própria Bíblia diz, há tempo para todas as coisas. Tem o tempo de orar, mas tem o tempo de agir, e você não pode trocar um pelo outro. Mas muita gente fica se dando desculpa dessas coisas, né? Achando que Deus vai receber essa oração, e não vai. Ela não será ouvida por Deus. Deus não ouviu nada que Moisés clamou, ele falou, para de clamar. Por que clamas a mim? E deu a ele a ordem, vai lá e faz. Diga a esse povo para marchar. Vá na frente deles, pegue o cajado, fira o mar e atravesse esse mar. Então essa é a ordem de Deus, a ação ao invés do clamor. E às vezes a gente fica só dando desculpas e mostrando cada vez mais a nossa própria ignorância com relação a isso. E muitas vezes a gente usa a oração ao invés de fazer o que tem que ser feito. Por exemplo, se você comete um pecado, você não precisa orar.
pelo pecado. Você tem que se arrepender. Você percebe a diferença? Ah, eu oro, eu falo. Mas se você orar e não se arrepender, adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. E arrependimento não é uma ação, ou pelo menos deixar de praticar ou fazer alguma coisa, mas é uma ação, é uma iniciativa. Então, às vezes, a oração impede o arrependimento, porque você substitui uma coisa pela outra. E ao invés de se arrepender, que é uma ação concreta, você simplesmente, vou orar. Aliás, você já viu como é que nós crentes gostamos de usar essa expressão, vou orar? É a que mais se faz, né? Eu queria só saber se todo mundo que diz vou orar realmente ora. Essa é uma dúvida que eu tenho. Eu gostaria de ser um pouquinho Deus nessa hora, só para saber, né? Se aquela promessa que a gente faz, o irmão fala, eu vou orar. No WhatsApp, então, o que mais você vê é vou orar. Vou orar. Mãozinha. Já viu? Saca a mãozinha do WhatsApp? Mãozinha, vou orar. Mas ora mesmo. E às vezes não é para orar, às vezes é para fazer alguma coisa. E não adianta orar, porque é preciso uma ação. E aí eu falo de orar. Ah, eu estou com um pecado, vou orar. Não, está com pecado, vai se arrepender. Não vai orar. Vai fazer alguma coisa que vá contra esse comportamento e não vou orar por isso. Ah, o fulano está em pecado, vou orar pelo fulano. Se ele não se arrepender, não adianta você orar por ele. Se vai orar por ele, pelo menos ore para que ele se arrependa. E às vezes a gente faz da oração como uma massagem na pessoa. Orar para que ela se sinta confortável. Ou até quando vem um ímpio, uma pessoa que não tem nada com Deus, me conta um problema e eu digo para a pessoa, vai orar. Como assim vai orar? Ela nem crente é. Não tem nenhuma relação com Deus, não sabe nem quem é Deus. Vai orar quem? A Buda, sei lá, quem que ela vai orar? Eu não tenho que dizer vai orar. Eu tenho que dizer mude a sua vida. Mude a sua atitude. Faça alguma coisa, transforme a sua vida. Porque às vezes essa desculpa da oração é um impedimento para uma fé viva e verdadeira. Veja, a Bíblia não diz que para ser salvo é preciso orar. A Bíblia fala que alguém tem que orar para ser salvo? Não. A Bíblia fala que alguém tem que crer. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. A Bíblia não diz ora que você vai ser salvo. Ensinar um ímpio a orar é algo completamente inútil. Se ele não crê, vou orar que é uma mandinga? É uma simpatia? Ora aqui, então repete essas palavras aqui. Não adianta nada. Se não se arrepender, se não mudar de vida, não significa nada, não tem nenhum significado. Evangelho é crer para ser salvo. Em Mateus capítulo 7, vamos ler aqui rapidinho. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo número 7, no versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O que diz Senhor, Senhor, está orando, Senhor, ô Senhor, e aquela oração bonita, já viu? Oh, amantíssimo Deus, amado Pai Celestial, que habita nas alturas. Olha que oração linda, né? Senhor, Senhor. Ele fala, não vai entrar no reino dos céus, mas quem faz? Fazer é o que, irmãos? Fazer é ação. Jesus está falando aqui de ação. E é isso que está sendo requerido, uma ação, uma atitude. Falar Senhor, Senhor, orar Senhor, Senhor, não resolve. Se não houver uma atitude, quando a gente faz alguma coisa, aí as coisas começam a mudar. A minha fé me leva a realizar, me leva a fazer. A fé muda a vida, a fé muda o comportamento, é isso que está em jogo. Então eu não posso fazer da oração a minha justiça. E é nesse momento que muitos de nós agimos como o fariseu. O fariseu lá da história com o publicano, vamos ler aqui Lucas capítulo 18.
Olha como você pode transformar a oração num instrumento de justiça, ao invés de fazer alguma coisa. Lucas 18, do verso 11 ao verso 14. Diz assim: o fariseu posto em pé, o que ele fazia? Orava. Mas olha como é que ele orava: de si para si mesmo. Desta forma, olha a oração dele: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano aqui do meu lado. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Essa é a justiça dele. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: a Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Temos aqui duas pessoas, no mesmo templo, na mesma igreja, vamos dizer assim. Então aqui dois no mesmo templo, no mesmo culto, os dois fazendo a mesma coisa, orando. Mas um tem uma oração completamente diferente da outra. Um tem uma motivação completamente diferente do outro. Ele faz da sua oração a sua justiça. A sua oração é para proclamar não os feitos de Deus, mas os seus feitos. A sua prática religiosa. Ele se exalta na própria oração. Por isso a Bíblia diz que ele ora de si para si mesmo. Não tem valor nenhum, não tem significado nenhum. Porque o que ele precisava fazer de verdade, ele não fazia. O que precisava ali era um arrependimento sincero. E o outro, que era publicano, que era pecador, ele ora também a Deus, mas ele pede misericórdia. Ele diz: Senhor, sê propício a mim, porque eu sou pecador. E aí Jesus diz: esse foi embora para casa justificado. O outro não. O outro foi embora para casa devendo. Embora tenha orado muito bonito, né? Ó Deus, ó Senhor, não sou como os demais homens, eu sou simplesmente o máximo. Essa é a oração dele. E a Bíblia diz: não foi para casa justo, mas o outro vai para casa justificado. Então, amados, Deus está querendo nos ensinar, não para abolir a nossa oração, mas para que ela seja no momento certo. E eu não confunda nem misture os momentos. Momento de clamar, momento de agir. Que eu não tire de mim a responsabilidade de agir, substituindo pela oração. Oração não resolve muitas coisas que eu preciso fazer. E Deus não fará no meu lugar. Não é que Deus não ouça, Deus ouve qualquer oração. Mas aquilo que eu preciso fazer, Ele não vai fazer. O milagre, Deus vai fazer. Ele vai abrir o mar lá de forma milagrosa. Mas quem tem que levantar, mandar o povo marchar, ir lá com fé e bater com bordão, quem é? É Moisés. Essa é a nossa parte. O impossível, Deus faz. Mas o que é possível? Eu vou ficar aqui deitado dizendo: Senhor, abre esse mar. O Senhor é maravilhoso. O Senhor tem poder. Abre esse mar, Senhor. É igual aquele que fica assim: Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Mas eu nunca vou lá bater na porta. Não tem gente assim? Senhor, eu quero tanto emprego, mas estou aqui deitado na minha cama esperando que alguém bata. Senhor, faz esse milagre mesmo. Que alguém bata aqui e diga: venha trabalhar comigo. Não é assim que funciona. Você vai e Deus faz o milagre. Você bota o pé e Deus abre o mar. Entende? Você age ao invés de ficar clamando. Por que clamas a mim? É a pergunta que Deus está fazendo. Agora, como eu disse, clamar não foi abolido. Orar é muito importante. E às vezes eu preciso orar, eu preciso realmente clamar a Deus. E esse clamor, esse suspiro é a qualidade daquele que sabe que depende de Deus. O clamor é a minha posição de dependência. Reconhecer que eu não sou nada sem Ele. Que se Ele não fizer, eu não posso fazer coisa alguma. Então é importante clamar. Leia comigo o Salmo número 42. No Salmo número 42, no versículo número 1 do Salmo 42. O salmista começa dizendo assim, Salmo 42, verso número 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas,
Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Esse é o clamor. É o clamor do salmista. O clamor daquele que está colocando diante de Deus, abrindo o seu coração e dizendo: eu suspiro pelo Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu tenho necessidade. Como a corça precisa de água, eu preciso do Senhor. Esse clamor jamais será abolido e precisa ser feito. As nossas orações, veja o que diz a Bíblia sobre elas em Romanos, capítulo número 8, versículo número 26. Romanos 8, 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ele confessa ao apóstolo Paulo que nós não sabemos orar como convém. Nenhum de nós sabe orar direito, irmãos. Nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós. Esse é o clamor, é a necessidade, é a abertura do coração, é o suspiro da alma, clamando a Deus. Isso não foi abolido, nem jamais será, mas não pode substituir as coisas que eu preciso fazer. Oração nunca vai substituir a ação. Voltando ao Salmo também, o número 116, vamos ler Salmo 116, no versículo número 2. Salmo 116, verso número 2, diz assim: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Deus tem os ouvidos inclinados para ouvir o nosso clamor. Mas na hora que eu preciso fazer, Ele vai dizer, igual disse a Moisés: por que clamas a mim? Agora é a tua hora de fazer. Eu tenho os ouvidos inclinados para te ouvir, mas não no momento em que você precisa fazer e está procrastinando, evitando a responsabilidade e não fazendo o que tem que ser feito. E no Salmos número 73, vamos ler? Salmos 73, versículo número 28, está escrito: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Não há nada melhor do que estar junto a Deus, né? E a gente faz isso orando, se aproximando dele. Oração é instrumento de aproximação, é comunicação com Deus. Isso é estar mais próximo, mas não é para substituir o que eu preciso fazer, as ações que eu preciso tomar. Então, a gente vive em tempos difíceis, tempos em que é tempo de clamar, mas é tempo também de agir. É necessário agir, e Deus está nos falando sobre isso. Então, se você precisa fazer algo, Deus já te deu a resposta. Faça, ao invés de ficar orando, ao invés de ficar clamando. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Você ouviu a voz do Senhor falando ao teu coração. Agora, diga para Ele que você vai fazer, que você vai agir, porque está no momento de dizer ao povo que marche, está no momento de usar o bordão para abrir as águas e passar, está no momento de agir com a fé que você tem em Deus. Então ore quando é preciso, mas haja quando é necessário. Senhor Jesus, ouvimos a Tua palavra e te pedimos nesse momento que ela faça morada no nosso coração, que ela tenha as respostas que nós precisávamos, Pai, para mudar situações, para enfrentar desafios, para enfrentar inimigos, como era o caso do texto lido. Que o Senhor nos ensine o momento de clamar e o momento de agir, e que a gente não substitua um pelo outro, que a gente não mude um pelo outro, que a gente faça o que tem que ser feito na hora certa. Ajuda-nos, Senhor, eu te peço, a agir como o Senhor deseja. As nossas ações sejam na hora certa e no momento necessário. Abençoa teu povo e dá direção, Pai, a cada um dos meus irmãos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.